Fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um pós-jogo e dessa vez com notícia boa, saiu a primeira vitória do Centro Esportivo Alagoano na Série C e tudo sobre a partida, a análise completa você encontra aqui nesse vídeo, mas antes de a gente começar não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, é vídeo novo todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time, seu like, seu comentário são sempre muito importantes, faz também a sua análise e a gente obviamente também vai trazer aqui algumas imagens para a gente poder analisar além do resultado, que olhando só o resultado, é um resultadaço, tá? Dentro de casa, a primeira vitória na competição, vencendo um gigante da competição. Eu falei aqui no meu pré-jogo, né? É um confronto de campeões, um jogo de 6 pontos. Tranquilamente, aqui eu não tô entrando no mérito dos elencos, se precisa reforçar, se não precisa, o peso das camisas. Tranquilamente, Náutico e CSA poderiam estar numa final de Série C e arrastaria multidões para assistir, né, esse confronto. E aqui deu Azulão do Mutange novamente, a segunda partida dentro do estádio Rei Pelé, e o CSA que não sabe o que é perder do Náutico há muito tempo e consegue aí a sua primeira vitória em cima do Timbu, que, cara, se eu for ser sincero aqui sobre a análise do jogo, esse foi uma partida em que, pelo menos em grande parte dela, o Náutico foi melhor. Tá? O Náutico, com o Hélio dos Anjos, principalmente no primeiro tempo, foi um time mais ousado, agressivo. O CSA, nos 20 primeiros minutos, ainda bem acanhado, né? O Igor Magalhães, que por conta do Vander, né, não estar à disposição para a partida, né? Ele que ficou de fora para poder acompanhar o nascimento da filha, ele traz o Clenison. E você espera um CSA agressivo, né, com os seus extremos, partindo para cima. O Clenison é um jogador de força, né, tem velocidade também. Só que o CSA não fez uma primeira etapa boa, tá? Eu acho que o CSA pecou muita coisa, saiu na frente, só que logo depois, né, dessa vez conseguiu segurar 10 minutos. Ali já tomou o empate e volta aquele filme para a cabeça do torcedor. O time é pipoqueiro, o time não consegue segurar um resultado e realmente até ali dava todos os indícios de que não iria segurar, né? O CSA tentava em alguns momentos trocar passes, mas o Hélio dos Anjos, quando a gente fala em ousadia, ele pressiona lá em cima, coisa que a gente falou a semana toda, tá? Pressiona lá em cima, né? Linhas altas. E aí o CSA, num ataque a essa linha alta, né? Uma bola esticada, o Cachoeira consegue fazer uma bela jogada. E a gente vai ver aqui a jogada, né? Numa disputa do Brian dentro da área, a bola sobra para Thiago Marques livre, né? Fazer o primeiro gol do CSA. A partir daí, o CSA que estava começando a aparecer mais para o jogo foi todo para trás. Isso daí não sou eu que tô dizendo. O Camacho, na saída do jogo, ele falou isso também. Não entendi o porquê. Essa foi as palavras do Camacho, né? Capitão do time, chamou essa responsabilidade, né? Coisa que o Igor fala bastante, né? De ter um time muito jovem. Aqui, o experiente, e ele contou um pouco com essas experiências dentro do jogo, né? Chamou essa responsabilidade e assumiu o erro do time. O time foi todo para trás e aí deu chance ao Náutico e novamente entre os dois zagueiros sai o Paulo Sérgio sozinho para empatar a partida. A gente vai ver aqui alguns lances, tá? O erro, ele é muitas vezes fatal e o CSA vem repetindo alguns erros e em alguns momentos o time parece desligar, parece que tem um apagão. No segundo tempo, uma blitz do Náutico, fora as vezes em que o Gabriel Félix acabou cedendo o escanteio porque demorou a repor a bola em campo. Isso daí não dá mais, tá? São 8 segundos. E aí o CSA, por desligar do jogo, acabar cedendo escanteio assim, sendo que bola parada é muito perigosa, né, numa Série C principalmente, tá fazendo muita diferença, e aqui fez também, não dá para você cometer esses erros. Parece que o CSA em alguns momentos ele desliga, e aí o Igor vai ter que solucionar esses problemas. Solucionar vencendo, estando no G4, como o CSA está nesse momento, né, obviamente que a gente vai ter que esperar a rodada terminar, mas o CSA deve terminar no G8, e aí independente, né? Tem que ficar ali no bolo.
na disputa para você conseguir brigar, né, pela classificação, né, para a próxima fase. O CSA precisa solucionar alguns problemas dentro de campo, mas também a gente tem que valorizar a leitura do técnico Igor Magalhães. O Igor, no segundo tempo, ele viu que Marcão não estava bem, e ele pega, tira e coloca o Islam, né, e dá uma melhorada ali no seu sistema defensivo, né, ele tira o Clenison, que aqui eu vou explicar o porquê que ele tira o Clenison, tá, eu chamei atenção isso daí no grupo das páginas, chamei atenção no grupo da rádio também, o Clenison simplesmente não estava agregando ao jogo. E quando você não tem ele no momento ofensivo e no momento defensivo, ele simplesmente parava nos contra-ataques do Náutico, aí você precisa tirar o cara porque ele tá fora de sintonia. Ele realmente tá deixando um buraco ali que o time adversário tava aproveitando. Então, ele tira o Clenison e aí, no momento em que o CSA consegue ter um jogador a mais na partida, ele saca o Nicola e joga com 2 centroavantes. Isso que a gente vinha cobrando nos outros jogos. Cadê a ousadia do Igor? Principalmente contra o Anápolis, jogando dentro de casa. Cadê a ousadia do Igor? Aqui, ele foi tão ousado quanto o técnico Hélio dos Anjos, teve uma boa leitura e quando ele faz o gol da vitória, aí ele desfaz os 2 centroavantes, recompõe o meio-campo e se o CSA tivesse um pouquinho de tranquilidade a mais, ele acharia espaços, né, e poderia até ter feito 3, 4, mas em alguns momentos o CSA peca, né? Se tivesse tido um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de tranquilidade, o CSA poderia até ter feito mais, criado mais oportunidades, mas aqui a gente fica com um resultado positivo. 2-1, deu tudo certo, 3 pontos, e agora o CSA vai jogar a Copa do Brasil e na Série C, né, vai enfrentar o Ipiranga, um jogo dificílimo também. Agora vamos ver aqui alguns lances. Muitas vezes o Náutico achava alguém livre no lado oposto, né? Ele fazia essa inversão, né? Trocava de corredor e achava alguém livre no corredor oposto. E o CSA dava esse espaço, cedia esse espaço, né? Olha aqui, olha o Clenison. Esse é o primeiro lance, contra-ataque do Náutico. Cadê o Clenison? Não voltou. E aí o CSA, né, conseguiu ali se recompor, mas esse foi um dos. Tiveram outros momentos. Aí o gol do CSA, né, o Brian briga, e aí o Thiago Marques faz o gol do azulão do Mutange. Até aí o CSA já tinha conseguido até, eu acho que equilibrar a partida, né, um pouco mais, só que o Náutico começa a crescer na partida, né, o CSA vai muito para trás, e nisso que o CSA vai para trás, o Náutico vai achando espaços, porque o CSA cedia realmente muitos espaços. Olha aí, mais uma chance do Náutico, e aqui o lance do gol. Olha de novo o espaço, Marcão, Betão, e o Paulo Sérgio atacando aqui esse espaço sozinho, né? E aí o Paulo Sérgio, daí ele não perde, a gente conhece bem, né? Jogou aqui no CSA, jogou no Centro Esportivo Alagoano e empata a partida. E depois que empatou, o CSA resolveu sair de novo pro jogo. É isso que a gente não entende, né? O porquê que fez o gol, foi todo para trás, e aí após sofrer um empate, é que resolve voltar. E aí é um dos motivos que você entende a saída do Marcão. O Kelvin, baixinho, né, cabeceia, consegue. Ele pega o rebote porque o Marcão, né, ainda está levantando sozinho, a sorte é que ele cabeceou errado. O Islam, quando entrou, né, ele encaixou melhor ali com o Betão, na minha visão. Aqui já é o segundo tempo. E aqui quando eu falo do CSA aproveitar, ter um pouco mais de tranquilidade, né, para achar os espaços, aqui esse lado direito do Náutico era uma avenida que o CSA poderia aproveitar e não aproveitou, né? Mas aqui o Cachoeira vindo por dentro, o Brian chuta daí, acaba dando um toque muito forte, né, e não consegue finalizar. De novo, de frente, chuta fraco. Aqui é o que eu falo do CSA ter um pouco mais de calma e tentar olhar o corredor oposto, como o Náutico estava fazendo muitas vezes no primeiro tempo, né? Várias vezes você tinha esse lado direito, né, do Náutico, eu já falei algumas vezes, o Baianinho livre passando. E aqui o CSA aproveita, né? Olha o espaço que tem o Baianinho, né? E cruza. E pasmem, nesse lance daqui o juiz deu tiro de meta. Nitidamente foi o jogador do Náutico que tirou, mas o juiz deu tiro de meta. E aqui o lance do gol do CSA, né? Bola parada, né? Finalmente essa bola funcionou aí com o CSA. Briga dentro da área, o Igor Bahia utilizou a força. Nesse jogo, os dois fizeram, né? Então, que
tenha sido também aí para você destravar esses problemas. A partir daí, o CSA administrou, né? O Igor, como eu já falei, a partir daí ele desfaz os dois centroavantes, compõe ali o meio de campo, né? E aí você consegue administrar a partida, né? O Náutico com um jogador a menos, né? E foi muito bem expulso, tá? O jogador do Náutico, o Marco Antônio, né? Ex-CRB, inclusive, perdeu um gol no início do segundo tempo, né? Na cara, em algumas das falhas do CSA, alguns dos apagões que eu citei no início do jogo, né? Ele, além de perder um gol na cara, ele ainda foi expulso quando parou o contra-ataque do Centro Esportivo Alagoano, né? Isso aconteceu algumas vezes na partida. O Náutico teve vários jogadores amarelados. Mas aqui o que a gente consegue tirar dessa partida é que, primeiro, foi um jogo divertidíssimo, tá? De futebol. Teve muitos elementos. Quem não torce pra Náutico nem CSA, eu tenho certeza que assistiu ali e se divertiu, né? Um jogo aberto. Depois o CSA buscando o gol no segundo tempo. E aí o Náutico tendo que correr atrás do prejuízo. Jogador expulso, né? Série C é isso aí. E quando eu falei no meu pós-jogo contra o Anápolis que Série C era aquilo ali, eu também cito aqui nessa partida. Série C é isso aí. Enquanto estavam 11 contra 11, era um Náutico ousado, marcando lá em cima. E depois que foi expulso o jogador, o Náutico não deixou de fazer isso, tá? O Hélio dos Anjos buscou o ataque, buscou o gol a todo momento, buscou o empate a todo momento. Num duelo com dois técnicos inteligentes, né? Com modelos interessantes e que tem muitas semelhanças. Foi isso que eu vi, foi isso que aconteceu. E ainda bem, o Centro Esportivo Alagoano sai vitorioso e, como eu falei no meu pré-jogo, acredito que quando sai a primeira vitória, cai um peso gigante das costas. Eu acredito que aconteceu essa primeira vitória, agora o CSA vai ter tranquilidade, né, para destravar e poder dar seguimento aí na competição. Tamo junto, meu povo. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.